Uma boa noite a todos que estão nesse momento reunidos em comunidade. Primeiro culto da comunidade online. E olha, eu espero que seja um ano de evolução. 2026 seja o ano do extraordinário para você, um ano de crescimento espiritual, de avanço, de entender os propósitos da vida e ter uma vida completa em todos os sentidos. Então, seja bem-vindo a esse momento de culto. É isso mesmo, culto da comunidade online. Você sabe o que significa culto? Culto é você cultivar um relacionamento, aplicando tempo, energia, para você se dedicar a algo ou alguém. E aqui nós vamos cultivar relacionamento e comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. Se você já quiser encaminhar para outras pessoas, já vai comentando aí da onde você está acompanhando esse primeiro culto da comunidade online. Então você pode colocar o bairro, a cidade, o estado, o país que você nos acompanha. Tem muita gente mandando mensagem de outros países falando que iria participar conosco. Então comenta aí da onde você está nos acompanhando neste primeiro culto. E eu creio que vai ser um momento muito especial onde nós vamos nos separar para cultuar o nosso Deus, fortalecer a nossa fé. Daqui a pouco eu e minha esposa a gente vai estar falando sobre família, trazendo um conselho, porque depois do nosso relacionamento com Deus, nada mais importante do que a sagrada família. Nós vamos orar pela sua família, mas agora eu gostaria de orar principalmente por você que precisa de forças. Você que está enfrentando situações muito difíceis, até desesperadoras. O coração está apertado, está aflito, você está se preparando para a semana está começando, o primeiro dia útil amanhã e você não sabe o que fazer diante de algumas circunstâncias. Você carrega consigo uma dor no corpo ou na alma. Vamos apresentar tudo isso ao nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza que quando nós terminarmos esse momento reunidos aqui em comunidade, não precisa ficar de pé não. Pode ficar aí sentado onde você está, sentado na sala, no sofá, no quarto. Você está nos acompanhando dentro do carro, do local de trabalho. Eu tenho certeza que vai ser um momento onde você vai se conectar com o Senhor Jesus e Ele vai fazer morada na sua vida. Mas primeiro, vamos lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, aflições, tristeza, dor. E com certeza Ele vai cuidar dessa situação. Feche seus olhos, reclina sua cabeça em reverência a Cristo. Meu Pai, meu Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ouvir a nossa oração. Muito obrigado por estar conosco, porque eu não oro por essas pessoas somente. Todos nós oramos como uma comunidade que deseja avançar, crescer, evoluir, uma comunidade que deseja ter um relacionamento mais profundo, conhecer mais o Senhor, ter uma experiência contigo. Mas primeiro, meu Deus, eu peço para que todas as ansiedades, tristezas, dor, aflição, que o Senhor receba tudo em suas mãos, porque como essa pessoa vai ter um momento especial na sua presença, se ela carrega consigo alguma aflição, alguma preocupação na alma, livra a alma dela desse peso, dessa angústia, dessa tristeza, livra o corpo dessa dor, dessa infecção, dessa inflamação, dessas células cancerígenas que estão, meu Deus, atormentando ela e toda a família. Seja livre agora de todo sofrimento, de tudo. Seja livre nesse instante. O nosso Deus, Ele te cura, Ele te salva desses problemas que estavam te fazendo afundar. E eu creio que o Senhor atende, ouve esta oração. Mas muito mais do que pedir, meu Deus, nós queremos agradecer. Agradecer porque
na sua infinita bondade e misericórdia, podemos estar aqui reunidos com o Senhor. Agradecer por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Agradecer por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Mas agradecer principalmente por quem o Senhor é. Maravilhoso, extraordinário, conselheiro, companheiro, consolador. E tantas outras qualidades que o Senhor é para cada um de nós. Agradeça a Deus por algo, por um livramento, pela paz no meio da tribulação, por uma luta vencida. Agradeça a Deus aí agora. Aproveite essa chance. Aproveite esse momento. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Você pode cantar isso, vamos. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Com mais intensidade, vamos cantar para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Cante isso, foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. e eu creio, Espírito Santo, meu Senhor Jesus, que cada uma dessas pessoas que participam conosco nesse momento em comunidade são alcançadas pela sua presença e com certeza serão renovadas, fortalecidas, revestidas dessa autoridade espiritual a partir de agora. Receba força, luz, paz, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus já está conosco. Nós nos reunimos para cultuá-lo, para cultivar mais dessa presença, dessa comunhão, cultivar mais, se dedicar mais para agradá-lo. Mas agora, eu creio que você também já deve estar com a sua Bíblia na mão. Se você não está, já separa a sua Bíblia aí agora, já deixa ela aí na sua mão. Daqui a pouco eu te falo em qual passagem nós vamos meditar, nós vamos refletir. Minha esposa está aqui conosco, tem essa, não a outra, tem como? Isso, muito obrigado. Que aí eu vou mostrar todo mundo que está aqui com a gente, né? A minha esposa, boa noite. Olá a todos, é um prazer estar Estava aqui esperando, com vocês. estava esperando eu falar. Esperando você dar a deixa, né? Pra gente poder cumprimentar o pessoal de casa, pra gente é um prazer, né? Começar esse ano já com essa novidade, nos reunindo para dividir tudo aquilo que Deus foi nos dando, dividir com a família de vocês também aí de casa. Agradecer que também atrás dos bastidores aqui, né, todo esse estúdio, essa estrutura foi cedida por uma pessoa que nós consideramos muito, tá ele aqui, a equipe, tem também a equipe do nosso músico também, né, porque o nosso músico ele anda, você só tá vendo o teclado, dá oi, nosso músico tem que, é assim que ele vai poder te cumprimentar, porque nós não temos os direitos autorais, ele veio com segurança, ele veio com assessoria, ele tá, é um alto escalão de músico, então por isso a gente não pode ter a imagem dele, por enquanto, dentro de breve, vamos poder, tá certo? Mas estamos aqui reunidos em comunidade agora para falar da família. E antes de falar da família, irmão, interessante a pessoa já, quem não é inscrito no canal, se inscrever, porque além do culto da comunidade online, domingo, 19 horas, para ela começar a semana na presença do Senhor Jesus. Para nós, domingo é sagrado, tem que ter culto, tem que ter mensagem, tem que ter essa conexão, mas não só o domingo, mas começar a semana é muito especial. Mas também,
de segunda a sexta, 7 horas da manhã, inclusive amanhã já, às 7 horas da manhã, as pessoas, todo mundo vai poder acompanhar fundamentos de sabedoria, inclusive você vai participar em muitos momentos, e oração, para a pessoa já começar o dia orando 7 horas da manhã e meditando, recebendo a sabedoria bíblica logo cedo. É aí que eu acho interessante, sempre que chega um novo ano, a gente faz tantos planos, projetos, e um deles sempre é crescer, melhorar como cristão. Então fica aí a nossa dica para você colocar na sua agenda de segunda a sexta, 7 da manhã, esse momento com Deus. Você já vai sair fortalecido, com uma direção para o dia, vai ser uma bênção. E por isso que é bom você praticar generosidade. Como? Já espalhando para o maior número de pessoas. Tem culto, comunidade online, domingo, 19 horas, mas não só esse conteúdo. 7 da manhã, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, em ponto. Já tem os fundamentos da sabedoria para você aprender já a sabedoria para as finanças, para a família. Sabedoria bíblica com respeito às emoções. Muita gente não sabe lidar com as emoções segundo a Bíblia. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre pais e filhos. Olha, vai ser extraordinário. Tá certo? E, é claro, sempre com uma oração para começar bem o dia também. Tá bom? E falando em projetos, que você estava falando, o ano começa com projetos. Hoje, primeiro culto da comunidade online, falado sobre um projeto de Deus. A gente costuma dizer que até a nossa comunidade, eu creio que é um projeto de Deus, um sonho dele que ele nos presenteou e hoje podemos chegar até você, a sua família. E falando de família, Deus, ele idealizou a família para o ser humano. Tanto é que lá no comecinho da palavra dele, em Gênesis, quando nós conhecemos a história da criação, ele preparou todo mundo, preparou cada detalhe para poder colocar o homem ali e viver em família. Ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele reproduziu para nós aquilo que ele já vivia, como trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. E foi um presente que Deus nos deu, a família. E como é um presente de Deus, a gente tem que cuidar muito bem dela, né? Você, por exemplo, quando vai presentear o seu marido, quando você tem uma data especial, eu tenho certeza, por você conhecer muito bem ele, você já sabe o que ele gosta. Eu sempre brinco que meu marido ama azul, né? Então eu sei que se eu der uma camisa azul para ele, eu nunca vou errar no presente, né? E às vezes a gente tem que dar uma e descartar outra, porque É parecida, né? Às metade vezes. do guarda-roupa é azul. Mas olha que interessante, eu te dou um presente que eu sei que é o seu gosto, eu pensei, mas se eu ver você desprezando aquele presente, ou então, sei lá, não gostou do presente, então usou de qualquer jeito, eu vou ficar tão chateada, porque eu pensei tanto em comprar aquele presente, eu pesquisei, eu vi a marca que ele gostava, a cor que ele gostava. E aí, se você desdenha desse presente, não valoriza esse presente, eu vou ficar triste. Mas se você também gostar desse presente, apreciar, quando você usar, você vai lembrar de mim. Aí você, quando usar, e eu vou falar assim, olha, é aquele presente que eu te dei, você ficou tão bonito com ele, né? Não é assim os presentes? A família é a mesma coisa. Deus nos presenteou com a família. E Ele quer que a gente cuide da nossa família com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação. E cada domingo a gente vai estar falando um pouquinho mais desse cuidado que nós devemos fazer com o maior presente que Deus nos deu, que é a nossa família. E a partir do instante que a pessoa entende isso, então você ora, você procura entender o que pode ser feito com respeito à família. Porque quando a pessoa ela entende que é um projeto de Deus, que é um presente de Deus, ela fala, poxa, eu não posso desprezar, não posso fazer de qualquer forma. E hoje a gente vê muitos pais, muitas mães, pegam um telefone, dá na mão de uma criança, pega um tablet, dá na mão de uma criança e acabou. Senta na mesa, não tem conversa, não tem diálogo, não tem comunhão Interação, entre eles. né? E se você realmente deseja a sua família transformada, abençoada, feliz nesse ano 2026, entenda, nada vem pronto.
Então você precisa orar, mas você precisa entender e pedir a Deus, meu Deus, o que eu preciso fazer para que a minha família seja completamente transformada. Então aí você vai cuidar desse projeto de Deus de uma forma especial e com certeza ela vai conseguir encontrar a resposta que tanto deseja. Esse cuidado exige ação, dá Isso. trabalho, tem que ser intencional, né? Como você comentou, não vem pronto. Então, tudo isso a gente vai estar falando um pouquinho mais no decorrer desses domingos, né? Quando a gente tirar esse momento de família. E aproveitar agora para orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu lar, onde quer que você se encontre, vamos pedir a Deus por eles. Se você está com eles aí na sala, segura na mão da sua família. Aproveitar, né? Que Aproveitar. eu tô aqui do ladinho do meu marido, meu presente de Deus. Amém. Graças a Deus. Ficou sem graça. Um pouco, né? A gente fica, né? Em público, né? Em público. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus pela sua família, pela sua casa, nós vamos pedir a Deus pelo seu casamento e que você possa ter essa sensibilidade de entender em Cristo que você precisa fazer, qual é o seu papel dentro do lar. Mas não vai ficar só nisso não, cada domingo tem orientações, por isso também vai lá nos Fundamentos da Sabedoria, 7 horas da manhã, para você também aprender e orar logo cedo. Mas agora vamos pedir a Deus em favor do seu lar, da sua casa. Feche os olhos. Meu Deus, nós sabemos como a família é preciosa, é importante, mas por muitas vezes a família tem sido desprezada. O casamento, os filhos. Às vezes os filhos, quando crescem, desprezam os próprios pais. Então, meu Deus, que esse cuidado possa aumentar. Às vezes, a pessoa, ela pensa assim, mas o mundo não faz isso, mas nós não somos guiados e conduzidos pelo que o mundo faz. Mas sim, pela Tua palavra, pela Tua orientação, por Ti, meu Pai. Então, que esta família, esta casa seja entregue em Tuas mãos. Fale o nome dos seus familiares que não estão aí presentes com você agora. Peça a Deus por eles. Peça a Deus pela sua casa. Peça a Deus pelo seu lar. Fale com Deus aquilo que você não pode fazer. Porque o que você pode fazer, Ele vai te direcionar. Mas aquilo que você não pode, é com Ele. Entregue nas mãos dEle agora. Bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. Em que minha casa está firmada é Ele, o amor que alcançou a minha casa
nós entregamos, meu Pai, toda a nossa casa, nosso lar. Que a nossa vida e a nossa família estejam estruturados e alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus. E eu creio que este lar, esta casa, pela fé, a partir de hoje, muitos resultados, muitos testemunhos virão do que vai acontecer daqui para frente. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E graças a Deus. Olha, se você está com a sua família aí do lado, dá um beijo na sua família, dá um beijo aqui na minha esposa, tá bom? E todos sejam a própria bênção. Agora eu gostaria, você que tem a Bíblia nas mãos, por gentileza, vamos à mensagem, vamos à palavra, vamos nos edificar nesse momento. João, no capítulo 15 de João. Eu quero hoje trazer uma mensagem muito especial para você sobre construir uma estrutura de comunhão. É isso mesmo. Todos nós precisamos construir uma estrutura de comunhão. Enquanto você está abrindo aí na sua Bíblia, eu já tenho aqui ela aberta em João capítulo 15. A versão que eu vou ler hoje é a NVT, Nova Versão Transformadora. Mas se você... A sua é qual, amor? NVI. Se você está na ARA, que é a revista atualizada, se você está na King James, na ACF, Corrigido e Fiel, não importa. Tá bom? É porque a gente tem várias e lê em várias, mas esse ano, 2026, eu estou lendo a Bíblia na NVT, tá bom? Mas você vai entender essa mensagem enquanto você está abrindo aí a mensagem, que nós vamos falar dessa construção, construa uma estrutura de comunhão. Você vai entender isso. Essa mensagem é muito poderosa, muito importante. Eu vou ficar de pé aqui e me preparar para a mensagem. Enquanto você abre, aí o que você pode ir fazendo também? Você que já abriu, já comenta da onde você está participando deste culto da comunidade online, né? Cidade, estado, país, da onde você nos acompanha. Já vai encaminhando para outras pessoas poderem acompanhar também. Nós vamos ainda orar, nós vamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, buscar nele esta força e a presença dele para nos guiar, nos conduzir ao longo desta semana que está apenas se iniciando. Então faz isso, já encaminha para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho para sempre quando chegar uma notificação para você, tá certo? E dentro em breve tem gente que pergunta, mas só vai ficar na igreja online? Não, aqui o culto online, mas está nascendo, tá? Fica tranquilo que está nascendo. A igreja, a gente ainda não pode colocar aqui o nome, o registro está sendo feito, mas se prepara porque tem algo extraordinário para 2026. A gente sabe que tem luta, que tem muita batalha pela frente, mas em Cristo somos mais que vencedores, tá certo? Até porque a missão é dele, a direção é dele, e a gente vai só cumprir a missão dele como instrumentos nas mãos do Senhor Jesus, tá bom? Já abriu aí em João capítulo 15? Construa uma estrutura de comunhão. Presta atenção, isso é necessário para aqueles que se colocam como cristãos. Por quê? Porque toda construção, presta atenção, toda construção gera dedicação, você precisa aplicar energia, esforço, você precisa investir tempo naquilo que você está construindo, não importa o que seja. Pode ser uma casa, pode ser um projeto de vida, uma família, um pequeno comércio, não importa. Tudo que se constrói, você precisa aplicar, investir tempo, energia, você precisa se entregar. Então presta atenção nessa mensagem de hoje. João capítulo 15, do versículo 1 ao 5, eu vou ler para você. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. 3 personagens aqui. O Senhor Jesus, ele diz, eu sou a videira. Meu pai
é o lavrador, é o agricultor. E nós somos os ramos. Mas olha que interessante, ele fala de 2 tipos de ramo. O ramo que ele corta, porque não dá fruto, e o ramo que está nele, que poda, para que dê mais fruto ainda. Quer dizer, um ramo saudável e um ramo doente. Mas ele diz mais. Verso 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vós também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então só pode produzir frutos se estiver em Cristo. Sim, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que nós precisamos entender nessa mensagem? Primeiro, que há 2 tipos de ramos, há 2 tipos de pessoas que estão conectados em Cristo. Nós somos criaturas de Deus. Então, todos os seres humanos foram criados por Deus. Nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que a pessoa ela tem liberdade de escolha. Existem pessoas que escolhem estar distantes de Cristo e outras que escolhem assumir a sua vida em Cristo, reconhecer o senhorio dele para a sua vida. Então aí você percebe que existe um ramo que dá fruto, ele é limpo, ele é podado para dar mais fruto ainda, e um ramo que é cortado porque não produz fruto nenhum. Esse ramo que é podado, porque ele não produz fruto, é aquele ramo que seca, aquele ramo que morre, aquele ramo doente. Mas olha que interessante, todos estão conectados em Cristo, na videira, mas uns rejeitam o alimento da videira. É isso que nós precisamos entender. Mesmo sendo criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, quantas pessoas estão agora rejeitando o alimento de Deus, rejeitando a presença de Deus, rejeitando a sua palavra, rejeitando uma vida de oração. E essa rejeição faz com que a pessoa espiritualmente adoeça, morra, seque e não produza frutos. É uma pessoa que, infelizmente, ela tomou uma decisão errada na vida. Qual foi a decisão? Rejeitar o alimento da videira. Mas, por sua vez, existe um ramo que produz frutos. E que o agricultor, que é nosso Deus, ele tem o maior prazer em limpar aquele ramo, podar aquele ramo, tirar ervas daninhas, tirar uma larva, tirar algo que possa ali na folha, atrapalhar aquele ramo de dar mais frutos. Então ele está cuidando, porque ele sabe que aquele ramo é um ramo bom, é um ramo saudável e não um ramo doente. Mas qual a diferença? Um rejeita o alimento e outro não. O outro se alimenta da videira. Mas se a gente parar para analisar, a gente vê um animal se alimentando. Né? A gente tem aquele canal Discovery Channel que as pessoas veem os animais, assistem documentários sobre os animais, se alimentando. Você vê um ser humano se alimentando, você senta no restaurante, você senta na mesa de casa, você vê pessoas se alimentando. Mas você não vê uma árvore se alimentando. Por quê? Porque o alimento da árvore não é de fora para dentro como dos seres humanos, mas é da raiz, de dentro para produzir o fruto. O fruto é a consequência do alimento que ele absorve. Mas o ramo doente é o ramo que rejeita esse alimento. O ramo saudável, que é podado para produzir mais frutos, que produz bons frutos, é o ramo que ele reconhece a necessidade de se alimentar da videira. E como eu me alimento dessa videira?
Eu me alimento dessa videira quando eu decido ter uma vida de oração, quando eu decido conhecer essa palavra. Não só ler de qualquer forma, eu li, fiz um checklist. Não, é quando eu mergulho em conhecer, em entender, em meditar, em estudar a palavra de Deus. Por quê? Quantas palavras que às vezes você não conhece? Quantas expressões que às vezes você olha, você vê lá as obras da carne e os frutos do Espírito. Aí quando você lê lá as obras da carne, lá em Gálatas, está lá lascívia. Não é uma expressão usada nos dias de hoje. Aí tem gente que lê e passa direto. Não. É você procurar saber, procurar entender. Poxa, é verdade, lascívia. O significado de lascívia. Aí você vai ver lá, sedução. Poxa, é uma obra da carne. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, a partir do instante que você mergulha, você entende a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Sabe quando você ama alguém e você senta com essa pessoa e você gosta de ouvir ela falar? Né, amor? Quando a gente para e fica ouvindo, prestando atenção, você pega o telefone que você estava ali com o rosto, você coloca de lado. Aí você para e você ouve essa pessoa falar. Você se interessa pelo que ela fala. É assim que você precisa se alimentar. O ramo saudável, ele se alimenta dessa forma. Ele busca o alimento para ele se tornar espiritualmente saudável e produzir bons frutos. É algo interno que você se alimenta, mas os frutos são visíveis. As pessoas vão conseguir observar o seu comportamento, suas atitudes, vão ver que você é diferente, mas não porque você frequenta uma igreja, não porque você tem um ritual cristão, mas porque você tem um comportamento, um estilo de vida parecido com Cristo. Mas por quê? Porque você se alimentou dele na sua vida de oração, na meditação da palavra. Então você se tornou esse ramo saudável que produz bons frutos. Mas ele vai podar, ele vai cuidar de você. Mas quando eu falo de construir essa estrutura de comunhão, tem uma imagem, a gente consegue colocar aquela imagem? Olha que interessante essa imagem. Que imagem é essa? É a imagem da estrutura de uma videira. Olha que interessante. A videira, ela não se mantém viva no chão. A videira, ela precisa de uma estrutura. A videira, se ficar no chão, as uvas, elas se contaminam, elas secam, elas não têm vida. Eu acho que um agricultor especialista em vinhas, ele teria inúmeros argumentos do porquê, do motivo mais técnico com respeito à estrutura. Mas eu vou falar da parte espiritual. Se a videira precisa de uma estrutura para produzir frutos e para ter vida, imagina você em Cristo. Você tem que construir uma estrutura de comunhão para você se relacionar com Cristo. E eu anotei aqui 4 pontos e eu queria que você anotasse. Inclusive, seria interessante, todas as vezes que você participar do culto, pega um caderninho, anota. Ou no bloco de notas do celular, mas às vezes o caderninho é bom, porque isso vai fazer você criar raiz. A estrutura tem que ser uma estrutura sólida, a estrutura tem que ser uma estrutura forte para suportar a chuva, as tempestades. Olha que interessante. Como construir essa estrutura de comunhão? Tem 4 pontos. Anota aí. Guarda isso com você. Primeiro ponto, para construir essa estrutura de comunhão. Tempo intencional com Deus. Não é aquilo, eu vou ler a Bíblia a hora que der, eu vou orar se sobrar tempo. Não. Você separa um momento. Como você separou aqui? Domingo, 19 horas, tem o culto da comunidade online. Então, eu vou separar esse momento, vou desligar a televisão com respeito a outras informações, distrações, entretenimento. Vou ligar a televisão no culto, vou aguardar o culto, vou reunir a minha família, vou ali separar o meu cafezinho, pãozinho de queijo, alguma coisa. Vou separar esse momento para cultuar.
o meu Senhor. Então você está sendo intencional. Então você separar tempo intencional para Deus. É você dizer, não, eu vou ler a Bíblia, seja, eu não sei se você sabe, se você tem noção, 1% do dia, depois que eu busquei esse cálculo, eu falei, meu Deus, tem gente que não separa 1% do dia para Cristo. 1% do dia são 14 minutos e 24 segundos. Existem pessoas que não ficam 1% do dia no momento intencional para Deus. Então você tem que separar esse momento. Você está construindo essa estrutura de comunhão para manter a videira viva em você. Segundo ponto interessante. Estar em ambientes espirituais saudáveis. Toma cuidado com o ambiente que você se insere. Às vezes, online, redes sociais, às vezes, um ambiente de trabalho. Uma coisa é você trabalhar no lugar, e outra coisa é você se envolver com aquilo que é nocivo. Você não pode contaminar essa estrutura de comunhão. Outro ponto, anota aí, relacionamentos que edificam. Você precisa, não adianta. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois que nós aceitamos a Cristo, ele diz agora, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então a gente precisa espalhar o que Cristo tem nos dado. É por isso que a gente orienta e ensina vocês. Encaminha, compartilha por maior número de pessoas esse culto, as mensagens que você vai acompanhar nesse canal oficial. Por quê? Porque nós precisamos ajudar a nossa presença, uma conversa com alguém que está mal, que está distante do Senhor Jesus. A pessoa tem que olhar para você e falar, poxa, você tem alguma coisa diferente. Claro, você construiu uma estrutura de comunhão com Deus, não tem como você ser fraco, não tem como você não ter a luz de Cristo consigo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado dos relacionamentos que não edificam, que às vezes tentam destruir uma estrutura que você está construindo. Então, porque uma coisa é você ser luz no lugar e outra coisa é você estar num relacionamento de amigos, conhecidos, seja quem for, em que possam apagar essa luz. Você não escolheu aonde nasceu, você não escolheu com a família que nasceu, você não escolheu os irmãos que você tem, os pais que você tem, a família que você tem, você não escolheu. Mas você pode escolher os relacionamentos que você tem. Eles precisam ser espiritualmente saudáveis. É claro, existem momentos, a gente não vai se fechar numa bolha, não vai conversar com ninguém agora que não é cristão. Não, pelo contrário. Nós precisamos ser essa luz, mas você precisa tomar cuidado. Tá certo? E o quarto ponto, para essa estrutura, ela é necessário, é a disciplina espiritual. E o que é a disciplina? A disciplina é você orar quando não tiver vontade. Não esperar estar motivado para fazer algo. Estar confiante para fazer alguma coisa. Não. Você ora quando não tem vontade, você lê a Bíblia, você medita na palavra quando não tiver vontade. Não espera dar vontade. Quem é disciplinado é igual ao cuidado com a saúde. As pessoas que todos os dias vão fazer uma caminhada, ou vão fazer uma atividade física, ou vão numa academia ou algo do tipo, eu duvido que todos os dias ela tem vontade. Tem dia que ela vai sem vontade. Mas ela vai. Por quê? Porque ela é disciplinada no cuidado da saúde. Às vezes você quer comer uma comida pesada, mas você está cuidando, está fazendo uma dieta, alguma coisa, uma reeducação alimentar. Então você não tem vontade. Você quer chutar o balde. Mas você diz assim, não, eu tenho que ser disciplinado. Agora essa disciplina precisa existir na sua vida espiritual. É necessário que ela exista. Porque quem constrói... Eu quero finalizar com essa mensagem ficar muito clara dentro de você. Quem constrói uma estrutura de comunhão, essa pessoa, ela se mantém de pé até o último dia. A gente não sabe quando vai ser o último dia. A gente não sabe quando Cristo vai voltar ou quando você vai partir. Mas é necessário construir essa estrutura de comunhão.
É necessário você se alimentar de Cristo. Eu vou me sentar aqui, porque eu sei que a maioria está sentado, nesse momento de comunidade. É necessário. É necessário você separar tempo de qualidade, ser intencional. Não se sobrar. Falar, meu Deus, esse tempo, sem telefone, sem outras responsabilidades. Eu sei que é vida corrida, eu sei que a realidade é muito dura, mas é necessário. Tudo nesse mundo um dia vai passar, vai acabar. E a questão é como que você vai estar, de pé ou se arrastando. E a gente precisa estar de pé. A gente precisa estar em Cristo. Ele mesmo disse aqui em João 15, sem mim, nada podeis fazer. E nunca se esqueça, o ramo doente, seco, que não produz nada, vai ser cortado. E será lançado no fogo. Então é melhor a poda de Cristo, o cuidado, do que rejeitá-lo e ser lançado fora. Construa. A partir de hoje, assume essa responsabilidade. Coloca nos comentários aí. Eu vou construir uma estrutura de comunhão. Faz esse compromisso. Assume. Faz esse voto com Deus. Eu vou construir uma estrutura de comunhão. Você é um cristão. Esse ano 2026 vai ser diferente. Muita gente aprendeu ritos da religião. Quantos ritos que você cumpre que às vezes não faz mais sentido, não tem vida, não produz fruto, que você para e você olha e você diz assim, meu Deus, é só protocolo, é só rito, ritual, não tem vida mais. Você tem que ter vida em Cristo, vida. Não leia a Bíblia, mergulhe na palavra. Não ore para pedir só. A gente tem muita coisa para pedir? Tem. Mas ore para se relacionar. Ore para ser podado, limpa. Meu Deus, limpa. Aquilo que está impedido de nascer frutos. Mas eu quero me alimentar do Senhor. Quero me alimentar da sua presença. Quero me alimentar da sua palavra. Construa essa estrutura para a videira. Quem é a videira? Jesus disse, eu sou a videira. Você tem que construir. Não vem pronto. É igual a família, né? Não vem pronto. A pessoa precisa construir. Não é fácil. Tem que cavar fundo. Aquele homem, né, que cavou fundo. Mas ele construiu a casa dele na rocha. Quando a gente ama, a gente não mede esforços, né? Tanto para cuidar da família, quanto mais para o nosso Salvador, né? Porque é um relacionamento. E relacionamento precisa realmente de entrega, dessa disciplina, de momentos a sós com Deus, né? Mergulhar, sentar, escutar o que Ele quer falar com você, ter momentos para conhecer Ele, né? Através da palavra dEle. Só quem ama faz isso para o nosso Senhor. Vamos fazer isso a partir de hoje. 2026. Eu vou construir uma estrutura de relacionamento, de comunhão, de intimidade com o meu Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Não é eu vou orar por você, não. Vamos todos em comunidade, unidos, falar com o nosso Senhor nesse momento. Reclina a cabeça em reverência a Ele. Feche os seus olhos. Meu Deus, como nós podemos fazer mais a cada dia, a cada momento, a cada instante, cada vez mais. Cada vez mais. Oh, meu Pai, perdoa de tanto tempo que a gente às vezes desprezou isso. Correria, sempre cheio de compromissos, protocolos, rituais, peso, exigência, mas às vezes sem construir
uma estrutura de comunhão. Não, meu Pai, não. Nós queremos ter tempo com o Senhor, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Às vezes a gente pede perdão por pecados que a humanidade, ela olha como um pecado. Pessoas cometer um erro, adultério, uma mentira, um vício. Mas às vezes a pessoa não pede perdão por rejeitar o Senhor, desprezar. Quantas vezes a gente fez muito achando que estava fazendo para o Senhor e no final parecia, no final do dia a gente olhava e a gente não tinha meditado, a gente não tinha tido um momento de qualidade de oração, mas trabalhou muito. Quantas vezes a pessoa deixou de cuidar da família, porque servir o Senhor também é cuidar da família, servir o Senhor também é cuidar da saúde, servir o Senhor é cuidar da vida espiritual, servir o Senhor é ser um bom patrão, um bom funcionário, um bom irmão, um bom tio, um bom pai, uma boa mãe. É ser cristão, isso. Olha, meu Deus, perdoa. Porque às vezes a gente pede perdão por tanta coisa, mas às vezes a gente não pede perdão porque não se relacionou com o Senhor, rejeitou. Foi aquele ramo que está na videira, mas não produz frutos, não se alimenta da videira. Oh, meu Pai, perdão, mas que tudo seja diferente daqui para frente. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, mas também é o nosso Pai. E o Pai quer se relacionar com seus filhos, e nós, como filhos, queremos nos relacionar com o Senhor cada vez mais. Fale com Deus. Você quer não só fazer para Cristo, você quer ser de Cristo. Fale com Ele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que Ele é grande, vamos cantar isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso vamos cantar. Por isso diante dele nos prostramos. Com mais intensidade vamos declarar: queremos o teu nome engrandecer. Vamos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ah, meu Pai, meu Deus, o Senhor é grande, muito digno de louvor, e que nós possamos parar de rejeitar o Senhor. Eu sei que vivemos numa época de muitas distrações, vivemos numa época de muitos compromissos, mas nós sabemos que parece que às vezes isso é uma estratégia do mal para tentar nos distanciar de Ti. Mas que sejamos intencionais nessa construção dessa estrutura de comunhão. Muito obrigado. E eu tenho certeza, meu Deus, que esta pessoa recebe a Tua presença, recebe o Teu Espírito, recebe a Tua força. Receba aí agora. Ele está aí consigo. Ele está aí agora. Ele está aqui conosco. Nós nos reunimos, pessoas de vários estados, de outros países. Nós nos reunimos em comunidade porque sabemos que Ele está aqui conosco. Ele se reunia nos montes, Ele se reunia nas praias para pregar, as pessoas iam ouvi-lo, e agora nós nos reunimos online, porque sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Nada pode impedir o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor faz forte quem estava fraco, de pé quem estava caído. Nós te agradecemos, te adoramos, te louvamos de todo o nosso ser e todo o nosso coração. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga amém. E graças a Deus. Amém. Esse momento em comunidade te ajudou? Está valendo a pena para você? Então já sabe, você não pode ficar sozinho. Vamos aumentar a comunidade. A gente tem muita gente aqui por detrás dos bastidores. Tem o nosso músico que por enquanto ainda não vai aparecer, tem os direitos de imagem dele, né? Você vai saber mais para frente, mas espalha, convide outras pessoas. Faz o seguinte, você já pode comentar, já coloca o nome, já marca alguém que fala, vai assistir ou comigo ou em casa, ou você vai mandar o convite para ela se inscrever, ativar a notificação e participar do próximo culto, comunidade online. Tá certo? Na próxima semana, 19 horas. Mas não esquece, durante a semana, né, amor, tem conteúdo. Durante todos os dias,
segunda a sexta, 7 da manhã, os fundamentos da sabedoria. E é bem importante também, né? Porque a gente tem a oportunidade de começar esse ano já colocando em prática os fundamentos bíblicos e também faz parte dessa estrutura que a gente aprendeu hoje, né? Criar essa estrutura. Então a gente já tem um pontapé inicial aí todos os dias para te ajudar nesse seu momento. Os fundamentos de sabedoria de segunda a sexta, além de nós tratarmos de vários assuntos, finanças, a gente vai falar da sabedoria na vida financeira, porque é um tabu para muitos, mas é bíblico. A gente vai falar sobre família, casamento, sobre emoções. Tem muita gente que não sabe lidar com as emoções, mas a Bíblia nos dá muita sabedoria para lidar com as emoções, com a parte espiritual. Então a gente vai falar sobre isso e vamos orar. 7 da manhã, já começa amanhã, tá certo? Então por isso se inscreve, ativa o sininho, a notificação, porque quando a gente entrar, você já recebe a notificação e encaminha para o maior número de pessoas. Tem muita gente perguntando, bispo, e agora vamos para uma... Vai ficar só a igreja online? Vai ter igreja física? Vai ter, está nascendo. E a gente vai comunicar tudo aqui nos nossos cultos, mas a gente continua aqui para te ajudar e eu tenho certeza, é aquilo que eu falei até na oração, Jesus não se limitava a paredes, ele chamava as pessoas no monte, ele pregava para as pessoas na beira do mar, na beira do lago. Então a gente não se limita a paredes, a gente está aqui online, em comunidades, países, estados, tradições, idiomas diferentes, mas um só Deus, um só Pai, um só Senhor. E eu tenho certeza que se para você foi bom, te ajudou, comenta, testemunhe, conte, vamos espalhar as boas novas em Cristo. E se você quiser fazer parte da comunidade, saber um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição do nosso culto o WhatsApp já da igreja, tá bom? Então ali você pode entrar, falar, eu quero fazer parte da comunidade, como que eu posso fazer parte, como eu posso ajudar, tem muita coisa que a gente vai poder anunciar daqui para frente também, tá certo? Faltou alguma coisa? Você me pediu para te lembrar para sobre lembrar. o Salmo. Salmo, vamos terminar? Nosso músico é o quê? Músico... Não, músico que ainda não pode aparecer. Vamos terminar com o refrão, queremos o teu nome engrandecer, mas eu quero finalizar com Salmo 62, verso 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. E só Ele, vou repetir, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. A gente encerra esse culto lembrando que a nossa fé não está apoiada em homens, não está apoiada em sistemas, não está apoiada neste mundo, está apoiada em Cristo, que é a nossa rocha. A gente finaliza por aqui, mas você pode ir espalhando. Sucesso, paz e prosperidade, um pouco mais desse louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.